Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. Bem, hoje nós estamos mais uma vez desvendando Atos. Estamos em Atos, capítulo de número 16. Bem, aqui no capítulo 16, Paulo e Silas vão para Derbe, Listra, e lá eles conhecem Timóteo e Paulo resolve levar Timóteo junto com ele. Então, Timóteo embarca junto, né? E eles visitam algumas cidades e a igreja que estava crescendo, né? Bem, aconteceu que eles estavam indo para uma cidade e o Espírito Santo não permitiu que eles estivessem nessa cidade. Então, o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem naquela cidade. Então, a gente entende que tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, né, deve ser guiado sempre pelo Espírito Santo. Então, se ele falou não, é não, e nós não devemos fazer. Continuando, eles partiram para algumas cidades e eles pararam em Filipos, que tinha uma mulher chamada Lídia, e a gente observa que ela adorava a Deus, e o Senhor abriu o coração dela para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falasse. Então aqui a gente entende que quando a gente fala, o Senhor abre o coração das pessoas para que elas entendam, compreendam aquilo que a gente está falando e que o Senhor também quer falar com elas. Então, que nós oremos para quando a gente fale com as pessoas, os corações delas possam estar abertos e atentos pelo Senhor, né? Para que tudo que nós vemos falar seja compreendido e atendido conforme a vontade dele. Depois de um tempo, a gente observa, né, que a mulher acabou sendo batizada. E aconteceu que eles estavam indo para outra oração agora. E uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, né, que dava muito lucro para os senhores dela, para os homens daquele lugar, né, veio ao encontro de Paulo. E aconteceu que Paulo, mesmo a mulher falando relativamente bem deles, falando, ó, esses são homens servos de Deus Altíssimo que nos mostra o caminho para a salvação. Mesmo ela falando isso, Paulo virou para ela e falou, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Então a mulher estava sendo perturbada por um espírito de adivinhação, um espírito maligno. E Paulo, cheio de discernimento, que nós venhamos ter também esse discernimento. Então eu quero orar por você agora. Senhor, nos dê o discernimento que o Senhor deu para Paulo. Que mesmo com aquela situação, parecendo que não era um espírito maligno, pois estava falando algo bom, ele teve discernimento para entender que aquilo não provinha de algo certo, ou do Senhor. Pai, que nós venhamos ter discernimento também, em nome de Jesus. Amém. E ele expulsou e saiu na mesma hora o espírito ruim. Bem, os senhores vendo que Paulo tinha feito aquilo, né? Paulo e Silas tinham expulsado. Eles ficaram extremamente estressados e levantou-se grande multidão e magistrados, né, contra a vida de Paulo e Silas. E rasgaram as vestes deles e mandaram açoitar Paulo e Silas. E eles foram açoitados e foram lançados na prisão. E aí acontece aquela famosa história. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E todos os prisioneiros estavam escutando. E repentinamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas, né, as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e eles foram soltos. As correntes de todos foram soltas. E aconteceu que o carcereiro vendo aquilo, ele quis se suicidar. Mas Paulo gritou e não deixou ele se suicidar. Falou, não, tá todo mundo aqui, não se mate. E o carcereiro virou para ele, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E talvez você se pergunte, o que eu tenho que fazer para ser salvo, Mateus? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, ele foi e aceitou a Jesus, né, vamos dizer assim. Ele creu naquilo e foi encontrado salvação. Aí o carcereiro levou eles para casa dele, né? Levou Paulo e Silas lá, deu de alimento para eles e toda a sua casa acabou crendo no Senhor. E assim a gente observa que depois eles foram soltos. Houve os magistrados mandou soltar. Aí Paulo falou, não, vocês mandaram nós romanos ser presos na frente de todo mundo, venha soltar vocês também na frente de todo mundo.
e os magistrados ficaram temerosos porque eles eram romanos. E acabou lá fazendo todo o negócio, né? E eles vieram pedir desculpa e foram, da mesma forma que eles levaram eles lá pra dentro, trouxeram pra fora diante de todos. E pediu para que eles partissem da cidade, né, em paz, porque eles estavam livres. E é isso. Essa foi a história de hoje. Então, nós podemos ter muita lição. Se o Espírito Santo não permite que você faça alguma coisa, não faça. Expulse em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ter discernimento para expulsar aquilo que não vem de Deus de fato, né? E Deus ouve a oração e o louvor. Paulo e Silas estavam na prisão, louvaram e oravam ao Senhor. E o Senhor fez a prisão se quebrar e eles foram libertos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Deus abençoe.